amor, fé e esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Olá, meus prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, o seu coração. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da palavra de Deus. Este pão vivo que desceu do céu, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Este best-seller mais lido em todo o mundo. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, a nossa reflexão de hoje é em Amós, livro dos profetas menores da Bíblia. Amós capítulo 8, versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Queridos, estamos diante de uma grande realidade. Estamos hoje vivendo em um mundo em que há uma fartura da palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, ela pode ser acessada por qualquer ser humano. Este livro pode ser comprado em livrarias, em bibliotecas, pode ser encontrado na internet. Apesar que há alguns países que proíbem a leitura deste livro, proíbe transportar este livro, proíbe pregar este livro, mas ela está presente na terra. Meus amados, esta palavra foi escrita por profeta Amós, um dos profetas menores. Na época do profeta Amós, Israel estava desprezando ouvir a voz de Deus, semelhante como houve também na época de alguns profetas que profetizaram, como por exemplo Daniel, Jeremias, Amós, que já acabamos de ler, Oséias. E a nação de Israel estava sempre desprezando a voz de Deus, a palavra de Deus. Deus, ele sempre falou por meio de profetas, sacerdotes, juízes, reis. Nesses últimos dias, fala por meio da igreja. Meus amados, mas é importante entendermos que só em Jesus nós conseguiremos alimentar a fome e saciar a sede que a nossa alma tanto necessita. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Deus estava falando por meio do profeta Amós que chegaria um dia em que as pessoas iriam procurar esta palavra e não a encontraria. Quando nós olhamos aqui no versículo 12, após o versículo 11 que nós lemos de Amós, o profeta continua a descrever e a profetizar. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Hoje é o dia de ouvirmos, praticarmos, guardarmos esta palavra no nosso coração. Hoje, todos têm a oportunidade de ouvir as profecias, a voz de Deus, através da Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Se nós obedecermos aos ensinamentos do Senhor Deus, por meio da palavra, nós alcançaremos vida eterna em Cristo Jesus. Quando o profeta Amós fala a respeito desta palavra, deste silêncio, porque muitos procurariam a palavra com fome e com sede não encontraria, quando o profeta fala sobre esta palavra, ela se cumpre. Depois de determinado tempo, houve um período chamado período interbíblico, um período em que Deus não falou mais, Deus não usou profetas. Quem quisesse ouvir a voz de Deus teria que abrir o rolo, os pergaminhos, na época, que hoje é a Bíblia. Deus silenciou. Muitos ficaram preocupados porque Deus havia silenciado, Deus havia cumprido a sua palavra. O último profeta, antes do período interbíblico, desse silêncio, o último profeta foi o profeta Malaquias,
que ele pregava a respeito de um Elias que iria vir, se referindo a João Batista, o precursor de Jesus, aquele que haveria de preparar o caminho para Jesus. Até aí estava ocorrendo o silêncio interbíblico. Depois daí Deus não falou mais. E o silêncio foi quebrado quando o anjo fala a respeito do nascimento de João Batista. E depois o anjo fala com Maria a respeito do nascimento de Jesus. Até aí houve um silêncio. Mas independente desse silêncio, o mais importante é que ele foi quebrado, porque Deus estava novamente falando com os homens. E hoje Deus fala conosco por meio de Jesus, por meio da sua palavra. Quem quiser ouvir Deus falar, quem quiser ouvir profeta falar, uma profeta falar, quem quiser ouvir uma profecia, está aqui neste livro. Está aqui, a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus, ela é a profecia. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Deus a inspirou para que você, para que eu, para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade, o plano que Deus tem de salvação para cada um de nós. O homem e a mulher que despreza o conteúdo deste livro, ele está desprezando e ela está desprezando o próprio Deus. Quando nós olhamos algumas passagens da Bíblia, como por exemplo, em João capítulo de número 6, versículo 35, o Senhor Jesus, ele disse, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está falando que o que é a tua alma, não é o arroz, não é o feijão, não é qualquer alimento que você encontra no supermercado. Ele está dizendo que o que a tua alma necessita para viver em termos de pão e de água, só Jesus, só o Senhor pode suprir esta necessidade. A alma ela não se alimenta de alimentos extraídos do solo, de carne bovina. Ela não se alimenta de alimentos encontrados na área da hortigranjeira. Não, Deus, por meio da sua palavra, é o único alimento que a alma necessita. A palavra de Deus. Ainda em João 6,51, o Senhor Jesus ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus! Portanto, meus amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, Jesus, ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão vivo de Deus, que desceu do céu para que todo aquele que comer deste pão tenha vida para sempre. Até porque nós necessitamos do alimento para nós podermos manter a nossa existência aqui. Todos nós precisamos comer. E assim como o nosso corpo necessita do alimento natural, a nossa alma precisa do alimento espiritual. E este alimento é só a palavra de Deus, é só na Bíblia que nós encontraremos este alimento. Ainda em João capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus, ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus! Aquele que tem os meus mandamentos e guarda. Porque não adianta só ter os mandamentos, é preciso guardar. Não precisa, ou seja, não basta somente você abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e deixá-la ali, a Bíblia aberta, pegando poeira, pegando sujeira. Você tem que aplicar o conteúdo no seu coração. Você tem que guardar o que aquela palavra está falando. Você tem que confiar no poder de Deus. Você tem que ter a fé, aquela fé que move, que muda a estrutura, aquela fé que você acredita que, mesmo independente das circunstâncias que esteja ocorrendo ao seu redor ou ao derredor, Deus está no controle de tudo.
No Salmo 46, há uma palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Crer na palavra, guardar a palavra, é você descansar como uma criança descansa no braço do seu pai. Certa vez, uma história tão linda e bonita. Uma criança estava dentro de um barco, juntamente com algumas crianças que pertenciam a uma escola. Estavam sendo conduzidas aquelas crianças por uma professora. De repente, o barco começa a balançar como se fosse ser submergido pelas águas, que estavam muito fortes. A professora, temerosa, começa a controlar as crianças que assustadoramente estavam ali desesperadas. E aquela criança observa, as crianças observam, enquanto a professora estava preocupada, a professora olha e vê uma criança que estava deitada em um banco daquele barco. E a professora vai até lá e diz: meu filho, acorda, o barco está quase afundando e você está dormindo, meu filho. Estamos passando por uma dificuldade tão grande, o barco, e você está dormindo. E aquela criança levantou assim o rosto, a cabeça e perguntou para a professora: quem está pilotando o barco? E ela disse: é o seu pai, o dono do barco. Ah, é o papai? Sim, é o seu pai. E ele deitou e dormiu novamente. Por quê? Porque ele confiava no seu pai. Ele tinha uma confiança no seu pai. Sabe quem é o seu pai agora? É o Senhor Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o seu pai. Ele é o meu pai. Ele é o nosso pai. E Ele quer que nós venhamos ter esta confiança. Portanto, aquele que guarda, que tem os seus mandamentos e os guarda, esse Ele ama. E se Ele é amado, Ele confia nesse teu Pai, ou nesse seu Pai, que é o nosso grande Deus. E encerrando João capítulo 14, versículo 24, o Senhor Jesus, Ele diz que quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Foi o Pai que enviou o Senhor Jesus. Deus fez aquilo que você não poderia fazer. Você está tendo sede de ouvir a voz de Deus? Como está a tua alma? Tem sede de Deus? Hoje o Senhor está pronto a saciar esta sede e esta fome que a tua alma tanto necessita. Deus falou que muitos correriam atrás, mas era tarde demais. Hoje a salvação está aqui. Hoje a salvação é Cristo. Deus é nosso grande Salvador por meio de Jesus. Ele mostrou que nos amava. Ele está conosco. Enquanto é tempo, enquanto é dia, pare para meditar neste livro, nesta palavra. Que Deus abençoe seu coração, agora e sempre. Quero convidá-lo para que você compartilhe esta mensagem com seus amigos. Inscreva-no em nosso canal e assim vamos juntos fazendo a obra de Deus. Deus abençoe. Forte abraço em Cristo Jesus.